Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é nós estarmos executando um exercício de ciclo de desbaste longitudinal. Nós vamos estar executando a usinagem do perfil externo dessa peça. Note que é um eixo cujo qual a origem está na face da peça. E nós temos um perfil externo para nós podermos estarmos usinando. Óbvio que quando nós trabalhamos com peças de torneamento, processo de usinagem, nunca que nós vamos entrar com a ferramenta removendo todo o material de uma única só vez. Há necessidade de nós estarmos aplicando métodos de usinagem através dos ciclos de desbaste. Nós temos vários tipos de ciclos que nós podemos estar utilizando em máquinas de usinagem CNC, como o ciclo de desbaste transversal, ciclo de faceamento, ciclo de desbaste longitudinal, ciclo de criação de canais, ciclo de rosqueamento. Observe que o objetivo nosso é estar removendo todo esse material. Observe que essa peça, se nós formos trabalharmos, nós temos que analisar esse perfil aqui, que nós vamos estar criando dentro do ciclo. E através de parâmetros nós vamos estar removendo todo esse material aqui. Então, nós vamos estar utilizando o 5edit para poder estar criando essa programação. Então eu vou vir aqui, editor. Nós vamos estar utilizando como base o torneamento ISO FANUC. Então nós vamos utilizar a função G71, que é o ciclo de desbaste longitudinal no comando FANUC, e a função G70, que é o ciclo de acabamento. Então vou pedir um arquivo novo, e aí eu vou estar inserindo algumas informações no meu cabeçalho do meu programa. Vou ativar a função G21, G40, G90 e G95. A função G21 estabelece a programação em milímetro. G40 descompensa qualquer raio da ferramenta. E a função G90 estabelece as coordenadas em absoluto. E a função G95 estabelece a programação em milímetro por rotação. No torno, geralmente, nós trabalhamos com milímetro por rotação. Então, o próximo bloco eu vou chamar a ferramenta T0101 e vou chamar a função G54. A função G54 estabelece 0 peça. E aí eu vou chamar a função G97, um S de 2.500, um sentido de giro da placa, M3. E nós vamos agora dar uma coordenada. Eu vou chamar a função G0, um X de aproximação de 85, num Z de 0. Uma aproximação para eu poder estar faceando essa minha peça. Próxima coordenada eu chamo a função G1, X de menos 1, num F de 0.12. Então a minha ferramenta ela vai vir e facear toda a minha peça. E aí eu chamo de novo G0, X de 80, num Z de 5, afastando a minha ferramenta para poder estar chamando a função G71. A função G71 requer dois blocos, cujo qual o primeiro eu vou digitar G71, U de 1.5, que seria esse U de 0.5? É quanto que a minha ferramenta vai estar removendo por passada no raio. E tem uma outra função que eu tenho que colocar, que é a função R, um R de 2, que é quanto que ela vai estar recuando no raio. Próximo bloco chama a função G71, P, que seria a função P, seria o início do meu perfil. Aqui eu vou deixar para estar preenchendo depois. Posteriormente eu estar fazendo todo o meu perfil, eu vou ter aqui o início e o fim dele, então não preciso eu colocar agora. E o Q seria o fim do meu perfil. U
A função U de novo aqui, ela se repete porque é quanto que eu vou deixar de sobremetal para acabamento. Então, vou colocar aqui ponto 25 e W de ponto 15 no F de ponto 28. Então, no segundo bloco, eu repito o G71. P vai ser o início do meu perfil, que nós vamos inserir depois, o número do bloco. Q, o bloco final para o meu fim do meu perfil. Deixa eu só dar um zoom aqui. E U vai ser quanto que eu vou deixar de sobremetal em X, né? E W, quanto que eu vou deixar de sobremetal em Z. E F vai ser o meu avanço de trabalho, né, dentro do meu ciclo. Feito isso, né, agora eu vou iniciar o meu perfil. Então, eu chamo a função G0, um X de 26, eu vou estar aproximando nesse ponto aqui, ó. Imaginemos que a minha ferramenta, né, ela vai estar descendo. Então, observe que esse chanfro aqui é de 1 por 45 graus. Então, se eu tenho um diâmetro maior aqui de 28, um de um lado, um do outro, dá 2, 28 menos 2, eu vou ter aqui um x de 26. Então, x de 26. Agora, eu vou chamar a função G42, que é a função de compensação de raio. Chamei a compensação de raio G1, Z de 0 para encostar na peça, no F de ponto 12. Agora, já que eu encostei na peça, vou deslocar agora com a minha ferramenta, né, fazendo o chanfro. Então, x de 28 num z de menos 1. Então, minha ferramenta ela encostou na peça, posteriormente ela trabalhou nos dois eixos, x de 28, z de menos 1. Observe que as minhas coordenadas após eu tá chegando aqui no G1, z de 0, as minhas coordenadas vão ser negativas. Por quê? Eu vou estar, passando da minha origem, do meu G54. Então, as minhas coordenadas em z vão ser negativas. Tá? Então, agora, tem um z de menos 5, x de 38, z de menos 16. Então, eu vim aqui, ó. Então, por eu trabalhar com coordenada absoluta, qual a distância que eu tenho, da minha origem até o ponto que eu quero deslocar minha ferramenta, a própria cota já me dá a dimensão aqui em z, menos 16, e eu estou deslocando para um diâmetro de 38. Vou mover até antes desse meu chanfro aqui, ó, é o ponto que eu quero estar deslocando a minha ferramenta, tá? Então, vou mover ela para um x de 53. Por que 53? Se eu tenho 55, ao estar fazendo o chanfro, então se eu paro antes aqui, ó, tá? O chanfro é de 1 por 45, um do lado, um do outro, dá 2. 55 menos 2, eu vou ter um x de 53. Vou executar o chanfro agora, x de 55, um z de menos 17. Fiz o chanfro, z de menos 30. Agora, vou mover para um x de 76 e x de 80 num z de menos 32. Vou agora descompensar o raio da minha ferramenta com a função G40. Então, ó, da linha 10 até a linha 21, eu vou ter aqui, ó, todo o perfil da minha peça, tá? Então, agora, só para adiantar aqui, eu vou colocar G70, um P, não vou preencher agora, um Q, também não vou preencher agora, tá? E vou aqui, ó, ativar agora, um G0, um X de 150 e um Z de 100, só para posteriormente, após estar executando o acabamento, ela está afastando da peça. E um M30. Então, ó, observe que agora eu tenho o início do perfil. Qual que é o início do meu perfil? Esse bloco 10 aqui, ó. Só que eu não renumerei, então eu vou utilizar, de uma ferramenta aqui do SyncEdit. Então, vou vir aqui, ó, na minha aba Funções, NC, clico nela, e aí eu vou vir aqui, ó,
nesse cara aqui, ó, renumerar. Clico. Ele enumera todos os meus blocos, ó. Então, ó, se eu analisar aqui agora, ó, eu vou ver que o P, que é o início do meu perfil, começa na N50. Então, P vai ser igual a 50. E o Q vai ser o fim do meu perfil, ó, que eu tenho aqui, ó, na linha 21, na N105, que é o G40. Então, vou colocar 105. Mesma coisa no ciclo de acabamento, ó, 50, 105. Então, agora a gente pode dar uma simulada, né, para a gente poder ver como é que ficou, né. Então, maximizar aqui a tela, eu vou vir aqui em simulação, vou clicar aqui, ó, na aba simulação, simulação arame. Ele já mostra aqui para mim, né. Então, observe, ó, que eu tenho a ferramenta passando várias vezes, removendo, né, o material, até criar o perfil da minha peça. Então, vou dar um play aqui, ó. Então, ele mostra a simulação do ciclo. Dá uma diminuída na velocidade aqui, ó. Faceou. E aí ele inicia o ciclo, ó. Como eu disse, né? A gente se utiliza do ciclo para poder estar removendo o material, né? Imagine você fazer toda essa programação manualmente, de ter que estar dando passada por passada, a programação ficaria enorme. Então, quando você se utiliza do ciclo, né, você consegue otimizar a questão de programação, né, com um número menor de blocos, né. É a forma aí mais simples e prática que nós utilizamos para poder estar programando CNC, né. Então, ele vai obedecer todos os parâmetros, né, que nós colocamos na função G71, que é removendo 1.5 por passada no raio, afastando 2 mm no raio e deixando, né, o sobremetal que eu coloquei aqui, ó, em X.25 e em W.15, né, trabalhando com avanço no ciclo de ponto 28. Então, ele vai vir fazendo todo o desbaste para posteriormente, né, ele utilizasse da função G70, dando um acabamento final na minha peça. Fez o perfil, voltou, dando um acabamento agora. Observe, tá, pessoal, que dentro da função G70, ele vai utilizar o avanço que está dentro aqui, ó, do perfil da função P e Q, tá? Então, por exemplo, até mesmo em alguns manuais nós vemos muitas das vezes um F dentro aqui, tá, do P e do Q, entre o P e o Q, e às vezes também um outro avanço aqui, tá? Então, se eu não colocar o avanço aqui e também eu esqueci aqui, ele sempre, o CNC, ele vai utilizar-se do último avanço, né, programado. Então, se a ferramenta afastou em G0, ela vai entrar rebentando tudo aqui em G0, tá? Então, esses cuidados aí que nós devemos ter, né, ao estar programando a máquina CNC, ó. Observe, ó, dá um play aqui. Quando ele lê aqui a função, ó, avanço de ponto 12, está dentro do ciclo. Nós podemos mudar a simulação para uma simulação 3D, né? Então, eu posso vir aqui, ó, simulação 3D. E aí, ó, observe que o software agora ele me dá um blank. Vou configurar esse blank, configurações do bloco. Então, vou estar clicando aqui, ó. Então, vou falar aqui o diâmetro maior meu ali é 81, o comprimento da peça é 70,
e que eu vou ter ali 1 milímetro ali de sobremetal em Z na face, para eu poder estar faceando. Não temos nenhum diâmetro interno. Vou dar um OK, vou manter as configurações da ferramenta. E aí, ó, quando eu dou um play agora, ó, ele mostra para mim, ó, toda a simulação em 3D, ó, a execução do desbaste, de uma forma bem didática e bacana. Só dar uma acelerada aqui, ó, deixando o sobremetal para um acabamento. Ó. Recuou, deu acabamento, foi para o ponto de troca. Beleza, pessoal? Um abraço para todos, fique com Deus.